Olá, caros alunos! Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Fábio e estamos hoje com uma aula sobre o realismo no Brasil. Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre o contexto histórico. Enquanto em Portugal, que você pode conferir em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, no Brasil a situação era um pouquinho diferente. Em primeiro lugar, tivemos uma expansão das cidades que começa a acontecer lá na segunda metade do século XIX. Com essa expansão, muita coisa começa a chegar nas cidades. E a gente sabe que no começo do Brasil, como país independente, teve início a imprensa. Essa imprensa, posteriormente, vai se desenvolver bastante. E com isso, vamos ter um momento no Brasil muito bom para publicações. E por conta dessas publicações, uma teoria começa a ganhar muita força, por conta dos livros que começam a chegar aqui no Brasil, que foi a do positivismo, que inclusive vira lema da bandeira brasileira. O Ordem e Progresso, que você tem lá na bandeira brasileira, diz que a sociedade deve ser guiada pela ciência, que é a ideia do progresso, e também a forma como a sociedade se comporta, a parte moral, que é a ordem. E já que eu tô aqui nesse assunto de positivismo, deixa eu explicar para vocês que raios é positivismo. Não tem nada a ver com ser positivo. É uma teoria científica criada por um francês chamado Auguste Comte, que tem como base, assim falando de forma bem resumidinha, que a ciência deveria guiar os rumos da sociedade e servir como modelo para a obtenção de conhecimento no lugar das concepções religiosas. Ou seja, é aquele pessoal que só consegue valorizar aquilo que pode ser comprovado pela realidade e pode ser reproduzido. Tanto que esse modo de pensar foi que permitiu o surgimento das ciências humanas, sobretudo da sociologia, que usa um método científico para entender o funcionamento da sociedade, o seu modo de organização e como ela se estrutura, o que influencia muito os realistas lá na Europa, como eu falei no outro vídeo. Mas aí você deve estar se perguntando, ou me perguntando, e agora, o que tudo isso tem a ver com realismo? Então vamos lá. Durante o movimento romântico aqui no Brasil, as cidades cresceram. E com isso, a gente tem um desenvolvimento diferente aqui no Brasil, diferente do que rolava lá no 18, que você tinha apenas o campo, e o Rio de Janeiro tem um papel muito forte nesse período por se tornar a capital do Brasil nessa época. E que eu nem falei, né? Que época é essa que eu tô falando? Falo do século XIX, século XIX é muito abstrato. A gente está falando aqui do segundo reinado de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, que é marcado pelo fim do comércio de escravos em 1888, pela continuidade do sistema de monocultura de café, que vai continuar muito tempo, inclusive, também pela Guerra do Paraguai, que vai de 1864 até 1860, o que gerou um gasto enorme para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia de quanto que foi gasto com tudo isso, esses 6 anos de guerra, o orçamento anual para administrar o país era de 55 mil contos de réis. A Guerra do Paraguai, nos 6 anos, consumiu 614 mil. Que se você fizer a continha, você vai perceber que 6 anos de governo não se gastou tudo isso no país. E por conta dessa guerra, então, que as pessoas começaram a ficar meio assim descontentes com a monarquia. E aí a ideia de sistema republicano começou a ganhar força, porque ele parecia ser muito melhor.
E com isso, os movimentos pró-república começaram a surgir, até que lá em 1889 surge um movimento e vão proclamar a república aqui no Brasil. E então o realismo ele vai surgir nesse período e nesse descontentamento com a monarquia, nessa crise econômica dentro do período monárquico. E dentro disso, o romantismo perde muito da sua força, perde muito dos fãs, porque agora as pessoas não queriam mais que a arte tivesse ligação com os valores monárquicos, os valores que a monarquia defendia. Mas quais eram esses valores? O senhor não tinha dito uma vez, lá no vídeo do romantismo, que, entrando do realismo, que a literatura do romantismo defendia valor burguês? Então, cá chega mais. Deve se lembrar, ou se não se lembra, vai lá reassistir o vídeo de introdução ao realismo, ou mesmo o vídeo lá de realismo em Portugal, que eu comento que o realismo aqui no Brasil não é igual ao realismo francês e nem mesmo o realismo europeu como um todo. Deve ter algum card em algum lugar aqui que vai poder permitir que vocês acessem os vídeos, se vocês precisarem. Então, esses três acontecimentos, só para não perder o fio da meada, que eu já falei aqui, que foram a Guerra do Paraguai, o fim da escravidão e o início da República, também chamada de República Velha, marca o contexto do realismo aqui. O que também é possível é a gente observar que nesse período é quando as obras de pensadores mais materialistas chegaram e influenciaram toda a intelectualidade da época, que rompiam com a subjetividade do romantismo e procuravam então trazer uma obra de caráter mais real, mais próximo do dia a dia, mais próximo do nosso cotidiano. Por isso que é bem correto a gente dizer que o realismo no Brasil ele é único. Uma vez que a gente tem características nesse realismo que vão reaparecer até mesmo no modernismo no século XX, na literatura contemporânea que nós temos hoje, nas nossas novelas, em muitos filmes. Você nunca parou para pensar que nas novelas televisivas, principalmente a novela da Globo, elas são focadas principalmente em pessoas de classe média, nos seus dramas existenciais, nas suas hipocrisias, e até mesmo em alguns casos apresenta até uma crítica social, ou um recorte de alguma situação do momento em que ela é produzida. Para pensar nisso. Isso é o que diferencia essas novelas de outras produções culturais que às vezes até são um pouquinho mais descoladas da realidade. Isso vai acontecer porque o nosso realismo se preocupa muito não só com apresentar a realidade, mas com a forma como apresenta, que é uma forma crítica, de criticar o modelo social e coisas que a gente mantém até hoje, sobretudo lá em cima nas elites. E não é à toa que, quando lemos um livro do Machado de Assis, como Obras Póstumas, todos os recortes que ele faz sobre a burguesia do século XIX não são muito diferentes da burguesia do século XX ou da burguesia do século XXI, e não serão diferentes de nenhuma burguesia no Brasil. Porque essa burguesia, ela se projeta em cima de status, de utilidade e de valores que ela não consegue cumprir de jeito nenhum. Então, uma coisa que é super importante, antes mesmo da gente falar como esse movimento realista começou aqui, é a gente parar para pensar como ele se torna uma das correntes artísticas mais fortes dentro daqui do Brasil. Muito embora o único representante do realismo no Brasil de fato seja o Machado de Assis. Isso vai acontecer porque o naturalismo, que
vai ter uma versão extrema e mais radical do realismo, teve muito mais força entre os escritores do que o realismo no século XIX aqui no Brasil. E muito disso tem influência da literatura francesa, principalmente do Émile Zola, que eu vou comentar melhor quando eu precisar explicar para vocês sobre o naturalismo. Mas vamos nos atentar agora, nesse momento, ao realismo no Brasil, aqui ó, no país. O marco inicial que a gente estuda como realismo no Brasil é com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881 por Machado de Assis. Aliás, Machado de Assis inaugura na nossa literatura um jeito diferente de retratar a sociedade. Traz temas como adultério, família, traz uma crítica muito forte às classes mais altas da sociedade, o que é muito importante dentro dessa ótica, dessa estética realista. Eu digo isso porque no Brasil a gente tem essa corrente naturalista que eu comentei agora há pouco, que é de um caráter mais científico e que apresenta uma visão extremamente preconceituosa, elitista e desconectada da realidade brasileira. Quando eu for tratar melhor sobre naturalismo, vou explicar como que ele se deu aqui, que inclusive dentro do realismo é a nossa corrente de produção maior, eu explico melhor esses detalhes para vocês. Mas, por enquanto, saibam que tanto esse movimento realismo como o naturalismo eles não são separados, pertencem ambos à literatura dada como realista, só que são duas formas diferentes de se abordar a mesma ideia. Mas eu quero que lá para frente vocês entendam que são movimentos que eles mudam a abordagem. E eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso quando vocês forem pensar o que separa o realismo do naturalismo. O que separa principalmente? Enquanto o naturalismo ele tende a olhar para as coisas como se fosse um olhar de um cientista, observando as pessoas como se fossem animais, no realismo há uma preocupação de retratar o indivíduo pelo que tem de único, pelos seus traços psicológicos. Isso quer dizer o seguinte, que dentro do realismo existe uma preferência por apresentar os tipos sociais da elite, escritos de forma muito profunda do ponto de vista psicológico, desprovidos de idealização e de uma forma de tentar conscientizar as pessoas sobre a situação a qual elas se encontram. E eu queria apontar para vocês uma outra questão relacionada ao nosso realismo, que diz muito respeito ao Brasil. A nossa repercussão no nosso realismo foi tão forte que as características do realismo elas permanecem até hoje na forma como a gente escreve literatura no Brasil. Por exemplo, a linguagem do realismo brasileiro se aproxima muito da linguagem ou da língua, né, falada na época do século XIX. Ainda que hoje, muita gente que for ler o livro, como no Casmurro ou o Ateneu, possam ler e achar aquilo é muito difícil, muito complexo, parece muito antigo, mas leiam pensando que aquilo ali era a linguagem que as pessoas falavam naquela época. Pensa como se você estivesse falando com seu trisavô. E compara com a linguagem como ela é nos romances do romantismo. Que aí você tem aqueles floreios, musicalidade, metáforas complexas, linguagem super subjetiva. No realismo não tem nada disso. É a literatura mais simples que vocês podem ter para ler. Posto isso, também pode-se dizer que o realismo no Brasil ajudou a nossa literatura a de fato se nacionalizar. O que eu quero dizer com isso? Na prática, quando nós pensamos em literatura brasileira, pensamos que a literatura brasileira, de fato, ela existe com o romantismo, como eu já expliquei no vídeo sobre o romantismo. Contudo, a nossa literatura ainda é uma literatura muito parecida com a literatura europeia. Principalmente porque muitos livros românticos, lá no começo, são feitos fora do Brasil, antes de chegarem aqui.
como acontece com os Suspiros Poéticos Saudade lá do Gustavo de Magalhães, que ele é feito fora do Brasil, feito na Europa, e depois vem para cá. E como eu falei lá na introdução ao realismo, lá no vídeo, primeiro vídeo dos 3 sobre o realismo, essa escola literária é baseada em prosa, unicamente em prosa. E seu equivalente poético é o Parnavenir, que aqui no Brasil é bem diferente do que acontece em Portugal. Essa prosa, que se dá na forma de romances, e, por favor, lembre-se que eu estou falando de romance enquanto gênero literário. Tem como temas principais falar das mazelas da vida pública e como que isso se contrasta com a vida íntima. Sobretudo com ênfase nos relacionamentos e no modo como esses relacionamentos não funcionam, tal qual esses relacionamentos são pintados nos romances do romantismo. Tudo que ocorre nesses romances realistas busca-se apontar quais são as causas disso, sejam causas naturais, raça, clima ou temperamento, ou culturais, o meio onde a pessoa está inserida ou a educação que ela recebeu, mostrando que somos muito menos livres do que imaginamos quando nós tomamos as nossas atitudes. Há um compromisso por parte do autor em dissecar e explorar os aspectos psicológicos dos personagens. Na prática, isso quer dizer que os personagens não são guiados por emoções, ou por objetivo nobre, ou por causas, mas porque eles são automotivados. É curioso a gente pensar nisso, porque o romantismo é extremamente individualista, e aquela coisa toda, enquanto o realismo ele tem um caráter mais coletivo na descrição, fala de grupos, é a literatura realista que trabalha com a individualização dos personagens, detalhando-os, inclusive. Isso quer dizer que personagens realistas são muito mais próximos de um personagem, uma pessoa, aliás, individual, do que um personagem individualista do romantismo. Porque os personagens românticos, a gente tem uma ideia de que eles são propícios à identificação porque não são personagens com aprofundamento. E de todos os autores que a gente pode falar da literatura realista brasileira, que não são muitos, aliás, eu gostaria de começar falando do maior deles, que você já deve saber qual que é, que já falei algumas vezes aqui no vídeo, que é o Machado de Assis. Só que o que faz o Machado de Assis ser o maior escritor brasileiro? Por que que Machado de Assis ele é tão grande assim? Eu não vou contar a história do Machado de Assis, Mundo Aprofundado. Tem um documentário muito bacana na TV Escola, falando sobre ele, baseado num livro, inclusive, falando do Machado de Assis, o mestre na periferia do capitalismo, que eu recomendo que vocês assistam, porque vai fazer um catadão da vida dele e vai explicar coisas de uma maneira muito melhor que eu, inclusive, e vai mostrar o porquê da genialidade dele. Na aula de hoje, eu vou ter uma preocupação maior em falar do Machado de Assis, autor, e eu não vou me ater tanto à história de vida dele. Então vamos lá. Machado de Assis começa como escritor romântico. Mas ele é um pontinho fora da curva da nossa literatura. Primeiro, ele é filho de um operato mulato e uma imigrante portuguesa pobre. Isso faz com que ele represente o povo brasileiro nesse sentido. Ele é uma mistura de um negro com uma portuguesa. Um europeu com um negro, no caso. E esse começo dele no romantismo permitiu que ele conseguisse cativar inicialmente um público mais próximo da elite e que ele pudesse amadurecer a escrita e romper com essa bolha do romantismo. Agora a gente chama tudo de bolha, né? E nisso que foi que ele fez essa metamorfose e se transformou no maior expoente da nossa literatura quando ele abraçou o realismo. Isso acontece porque o Machado de Assis ele vai adquirir toda uma cultura intelectual que eu acho brilhante, ele vai estudar muito. E tem uma frase que ele diz que eu acho muito importante e muito precisa sobre isso,
sobre o que é ser escritor, que é assim, o escritor, vai dizer, é o homem do seu tempo e do seu país, ainda que quando trate de assuntos remotos, no tempo e no espaço. Isso quer dizer, na prática, que todo escritor reflete a época que viveu. Mas, muitas vezes, o que ele quer dizer só consegue ser completamente compreendido muito tempo depois, ou ainda que ele pode tratar de assuntos que não necessariamente estejam relacionados com a sua época, mas a sua época influencia em tudo o que o escritor vai fazer e que hoje a gente vai chamar de zeitgeist, ou espírito da época. Isso confere um caráter universal às obras da chamada fase realista do Machado de Assis. Vou tomar como exemplo o já citado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que será o modelo dado para até o final dessa aula. Eu vou falar muito do Machado de Assis nessa obra para falar sobre as características dele. Quando o Machado usa o Brás Cubas, ele quer criticar a burguesia fútil, soberba e intelectualmente limitada. E é uma crítica tão forte, tão grande, que é uma crítica que até hoje, e não é só aqui no Brasil que rola. Basta abrir uma página, olhar qualquer noticiário, hoje, para você notar isso daí, ou alguém aqui acha normal uma pessoa sozinha gastar milhões de dólares para ficar 8 minutos no espaço, enquanto seus empregados recebem salários muito baixos e precisam se sujeitar a rotinas de trabalho muitas vezes degradantes. Se você acha isso normal, tem péssimas notícias para dar para você. E o problema é grave. Outra característica que deve ser observada no Machado de Assis, voltando nessa fase realista, é que a escrita dele sempre possui um ar de elegância, simplicidade e deixa muita coisa subentendida. Para a gente ver isso daí, vamos dar uma lida nesse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu separei, e nós vamos analisar aqui com bastante calma, que diz assim: a universidade esperava com suas matérias árduas, estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-mo a solenidade do estilo após anos da lei, uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras. Fazendo o romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. Isso aqui é lá do começo, quando ele está na universidade, escrevendo quando ele se forma. E ele começa apontando que existe um contraste entre a vida acadêmica e a vida real, dedicada aos estudos, que não tinha dedicação nenhuma com os estudos. E mesmo com tudo isso, o Brás Cubas consegue se graduar em Direito, o que mostra ao mundo quanto a burguesia conseguia seus títulos não por esforço, mas por força do dinheiro. Isso se reflete em determinado ponto em que ele diz que estudou mediocremente, ainda conseguiu se tornar bacharel, e num país agrário, como era o Brasil lá do século XIX, ser bacharel era uma das formas que a elite encontrava para manter-se afastada socialmente das classes que estavam ali embaixo. E ainda ele ressalta que nesse tempo todo que ele passou na universidade, o que ele conseguiu foram apelidos relacionados às práticas dele, e ele vai sentir falta, de fato, das festas, e por isso que ele vai dizer: todo mundo me conhece como alguém que faz farra, alguém que é muito folgado, alguém que sai com muitas mulheres. E tudo isso é contrário do que ele dizia, ou do que ele mesmo se descrevia, o que é um choque pensando em personagem do romantismo. E essa é uma demonstração claríssima
de como o Brasil do século XIX, nesse período do realismo, tinha problemas sociais gravíssimos em suas elites, atrasadíssimas e extremamente retrógradas, que se mantinham no poder e precisavam segurar as aparências. Por essa razão, que o narrador de Memórias Póstumas também é extremamente irônico ao afirmar que a Universidade de Coimbra não é uma instituição séria por deixá-lo, no caso o Brás Cubas, se formar sem ter aprendido absolutamente nada. Então o Brás Cubas é um reflexo perfeito de uma classe social em ascensão, a classe burguesa, sem modos ou refinamento, mas que se enxerga com áreas de superioridade perante todo o mundo. E isso cai no gosto das pessoas justamente porque escancara um modelo social que fracassou. Sim, amiguinhos. Machado de Assis mostra que, pelo menos pra gente, na figura do Brás Cubas, como em outras obras posteriores ao Brás Cubas, que este modelo burguês fracassou. E é claro que poderia ter mais características aqui dos pormenores do Machado de Assis. Vou até fazer uma análise mais completa para poder explorar mais detalhes. Mas eu acredito que isso daí vai ficar para uma aula mais específica do Machado de Assis. Ou seja, eu vou falar apenas algumas coisas que eu acho que vocês precisam ficar atentos ou que vocês precisam prestar mais atenção quando forem ler a obra do Machado de Assis, são justamente esses detalhes que eu acabei de mencionar, descrito e tudo mais. Eu acho que isso é mais importante do que analisar a obra. E só para deixar essa ponta solta do Machado de Assis, antes de concluir a aula, eu quero finalizar dizendo que por que então ele se torna um escritor importante? Porque ele assume essa estética realista nas obras dele. E não é qualquer escritor que se torne relevante desse jeito. E também, o que o Machado de Assis escreve naquela época, para nós ainda faz sentido. Algo que muita gente da mesma época que escreveu junto com o Machado não conseguiu durar, não conseguiu perdurar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade dessa aula, tenham aproveitado, foi um pouco mais longa e tudo mais. E nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço para